é primo e fez uma defesa antecipada na tribuna. Nós vamos encerrar a discussão. É? Foi resolvido? Chegaram o caso? Arquivado? Aí eu peço para a ordem, tem que tirar o jogo. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 16ª sessão do primeiro período legislativo ordinário do ano 2016. Convido o vereador Cleto Tamanini para fazer a leitura de um texto da nossa Bíblia Sagrada. Convido a todos para ficarmos em pé e continuarmos em pé para ouvirmos o hino de Guarapuava. Naqueles dias, o Senhor falou com Acás, dizendo: Pede ao Senhor teu Deus que te faça ver um sinal, quer provenha da profundeza da terra, quer venha das alturas do céu. Mas Acás respondeu: Não pedirei, nem tentarei ao Senhor. Disse o profeta: Ouvi então, vós, casa de Davi, será que achais pouco incomodar os homens e passais a incomodar até o meu Deus? Pois bem, o próprio Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Emanuel, porque Deus está conosco. Palavra do Senhor. Sol surgiu um dia mais brilhante, e foi risonho as flores acordar, com riachos sobre as pedras a cantar. A cidade que surgia triunfante, com fervor nós te saudamos, Guarapuava, neste hino de louvor. Teu vulto sem igual, Coloco em discussão a ata da sessão anterior. Em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito do primeiro secretário, o vereador José Valdir Kukielsic, que dê conhecimento do expediente e das matérias existentes na casa. Ofício número 05/2016. Excelentíssimo senhor João Carlos Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Guarapuava. Eu, Valdemar Calixto dos Santos, vereador, sirvo-me do presente para comunicar a Vossa Excelência a minha desfiliação do Partido Socialista Brasileiro, PSB, no dia 1º de abril de 2016, e que a partir dessa mesma data estou filiado no Partido Democrático Trabalhista, PDT. Atenciosamente, Valdemar Calixto dos Santos, vereador. Ofício número 11/2016. Excelentíssimo senhor, presidente da Câmara Municipal, João Carlos Gonçalves. Venho por meio deste informar a minha desfiliação do partido
do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, e filiação no partido PSB, Partido Socialista Brasileiro, a documentação referente ao acima exposto encontra-se em anexo. Aproveito o ensejo para levar meus votos de estima e consideração. Atenciosamente, Rodrigo Crema, vereador. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, o Observatório Social OSG CNPJ número 11.288.222.001-39, organização não governamental sem fins econômicos no exercício da cidadania, visando o controle social e o acompanhamento dos gastos públicos, diante do Estatuto do artigo 1º, parágrafo único da Carta da República, venho pelo presente expor e requerer. O Observatório Social integra o movimento Moraliza Guarapuava, o qual é composto por várias entidades da sociedade civil guarapuavana, Rotary Club, Lagoa APP Sindicato, Conseljuga Diocese de Guarapuava, sindicatos bancários e região, dos trabalhadores da metalurgia, OAB Guarapuava, a SIG, Escola de Fé e Política, Cidos Madeira, Guarapuava, Maçonaria Guarapuava, Sindicato Rural, movimento que se encontra sintonizado com os acontecimentos políticos que envolvem o Legislativo Municipal, em especial a operação do GAECO Fantasma 2. Requeremos e fomos atendidos à instalação da comissão processante para apurar possíveis faltas dos vereadores afastados, a qual será presidida pelo vereador Neto. A imprensa local noticiou que aquele ilustre edil, o vereador Neto Rauen, se posicionou na tribuna da Casa Legislativa no sentido de acreditar na inocência dos envolvidos. Notícia vinculada pelo sítio eletrônico do jornal Correio do Cidadão, em 24 de março. Fato que caracteriza pré-julgamento do presidente da comissão processante, que mima a necessária isenção dos integrantes da comissão, ainda mais quando se trata de seu presidente. A manifesta parcialidade eiva todo o processo, bem como a imagem do Poder Legislativo, fere de morte os princípios constitucionais que regem a administração pública, esculpidos no artigo 37, caput, da Carta da República, em especial o da moralidade. É de bom alvitre que seja declarada a suspeição do vereador Neto Rauen para compor a referida comissão, resguardando, assim, de possível dano ao processo e à imagem do Poder Legislativo Municipal, além de acarretar em custos aos cofres públicos decorrente do próprio processo, quando de possíveis pagamentos indevidos aos edis envolvidos, caso venha a ser julgado culpado pela referida comissão. A título de informação, ontem a imprensa noticiou que o GAECO ajuizou 3 denúncias criminais contra os envolvidos. Também, cabe ressaltar que o regimento interno da Câmara Municipal, em seu artigo 71, parágrafo 3º, item 2, dispõe, artigo 71, as comissões processantes serão constituídas com as seguintes finalidades. Artigo 3º, o processo de cassação do mandato do prefeito e vereadores, por infração definidas na legislação municipal, obedecerá ao seguinte procedimento. 2. Deposta a denúncia o presidente da Câmara na primeira sessão determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 5 vereadores sorteados, entre os desimpedidos, os quais elegerão desde logo o presidente e o relator. Grifamos. Ora, senhor presidente, a comissão processante foi constituída por 3 membros, somente, contrariando frontalmente o disposto do referido regimento interno, fato que poderá acarretar nulidade dos trabalhos da referida comissão. Dos fatos requer declaração de suspeição do vereador Neto Rauen diante do seu pronunciamento, que compromete a necessária isenção do componente da comissão processante. Designação através de sorteio de novos membros da comissão processante para se conformar com o estatuto do regimento interno acima relacionado. Termos que pede e aguarda deferimento. Guarapuava, 31 de março de 2016. José Abel Brina Olivo, presidente do Observatório Social de Guarapuava. Excelentíssimo senhor presidente João Carlos Gonçalves, presidente da Câmara Municipal de Guarapuava, venho comunicar a Vossa Excelência que, por imposição da legislação eleitoral, pedi na data de 31 de março de 2016 a minha exoneração do cargo de secretário executivo do município de Guarapuava, cargo este que honrosamente ocupei desde 16 de março de 2014.
a qual deixo consentimento do dever cumprido de poder ter dado a minha modesta contribuição em favor da administração do prefeito César Augusto Carola Silvestre Filho. Portanto, reassume as funções do Legislativo Municipal a partir dessa data. Com certeza que poderemos voltar a somar esforços na continuidade dos trabalhos legislativos em favor da nossa querida Guarapuava. Quero contribuir também com o que não for possível com Vossa Excelência, no grande trabalho que vem realizando na condução da Câmara Municipal de Guarapuava. Guarapuava, 1º de abril de 2016. Edunir Antônio Kliber. Correspondências recebidas da Caixa Econômica Federal, informando o repasse de verbas para o município. Ofício do Executivo, número 007/2016, da Prefeitura Municipal. Envia a prestação de contas municipal e suas indiretas do exercício financeiro 2015. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinário número 16/2016, de autoria do vereador Eurípio Raul Neto. Projeto de lei ordinário número 17/2016, de autoria do vereador José Valdir Kukielsic. Pareceres da Comissão de Justiça e Redação, favorável aos projetos de lei ordinário número 115, 013, 13 e 15/2016. Da Comissão de Finanças e Orçamentos, favorável aos projetos de lei ordinário número 001, 004, 005, 009/2016. Indicações número 82/2016, do vereador Valdomiro Batista. Número 83/2016, do vereador Cosme Mariante Stimmer. Número 84/2016, do vereador Cosme Mariante Stimmer. Número 85/2016, do vereador Rodrigo Sereno Crema. Requerimentos, número 32/2016, dos vereadores Milton Lacerda Roseira Júnior, Antônio Geraldo Pacheco Barbosa, Cleto Tamanini, Cosme Mariante Stimmer, Maria José Mandu Ribeiro Ribas e Rodrigo Sereno Crema. Essas matérias, senhor presidente. Esse agradecimento ao primeiro secretário, o vereador José Valdir Kukielsic. Com relação à correspondência do observatório, mesmo sendo uma prerrogativa deste poder, nós iremos encaminhar ao jurídico desta casa para seu parecer. Queremos agradecer, saudar a todos as senhoras e senhores vereadores, os desejo que possamos ter uma semana produtiva, uma semana de desempenho, de ações realmente voltada ao desenvolvimento da nossa cidade. Saudar a imprensa, o Tonico de Oliveira, da Fundação Nossa Senhora do Belém, o Celso Pinheiro, do programa O Combate, da Radiodifusora, nos acompanha através do canal legislativo, o canal 97. A todos que acompanham a sessão no plenário desta casa, nosso muito obrigado. Nós passamos de imediato o horário reservado às lideranças de bancada. Pergunto quais os oradores que irão fazer uso da palavra. Milton Roseira, PSDB, Eurípio Raul Neto, PPS, Rodrigo Sereno Creme, PSDB, Cleto Tamanini, PTC, Mário Fernando Scheidt, PHS, Cosme Mariante Stimmer, PP. Milton Roseira, o primeiro orador. Eu vou declinar porque eu vou falar no grande expediente. Eurípio Raul Neto. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, venho à tribuna na noite de hoje para, na verdade, fazer um breve esclarecimento a respeito aí dessa solicitação do movimento Moraliza Guarapuava e do Observatório Social. Senhor presidente, se todos lembram do meu pronunciamento naquela ocasião da operação do GAECO nesta Casa de Leis, vai lembrar muito bem das minhas palavras. Não por disque da imprensa,
Quem estava presente aqui, eu acredito que deve ter prestado atenção e viu que em momento nenhum, em momento algum, eu fiz qualquer pré-julgamento em favor dos acusados. Mas eu vou ler um trecho da matéria do jornal Correio do Cidadão, que inclusive é em cima dessa matéria que essas duas entidades, na verdade uma entidade, porque a outra acho que não tem razão social, então ela não é constituída. O Observatório Social. Em cima disso, dessa matéria, eles estão dizendo que eu estaria impedido de assumir a presidência, de continuar na presidência da comissão processante que investiga os 3 vereadores. A matéria diz o seguinte: Operação Fantasma 2. Neto Rauen diz acreditar na inocência dos vereadores investigados. Rauen destacou que acredita nas instituições do nosso país e poderes constituídos como Ministério Público e Judiciário, além de elogiar o trabalho que o órgão vem realizando em todo o Paraná por conta do combate à corrupção. Também ressaltou que os pré-julgamentos devem ser deixados de lado, visto que esta situação figura na esfera investigativa, portanto, ainda sem conclusão de inquérito. Além disso, a liderança foi incisiva e diz acreditar na inocência do trio, Eduni Kliber, PSD, Márcio Carneiro, PPS, e Celso Costa, PPS. Tenho que acreditar que esses 3 membros irão restabelecer os seus mandatos após esclarecer todas as questões. Estendo essa solidariedade aos servidores do Executivo e Legislativo, sem deixar de apoiar a operação do órgão público. Todo e qualquer cidadão está sujeito a uma investigação. Ninguém está imune. Esse trabalho serve para apurar denúncias, visando alcançar a verdade, destacou. Além disso, afirmou que sua atuação no colegiado, bem como análise de documentos e testemunhos, será pautada na serenidade, equilíbrio, ponderação visando a isenção. Não devemos condenar antecipadamente e teremos o foco para alcançar a verdade, disse. Essa foi a matéria que saiu no jornal Correio do Cidadão. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, fazemos parte de um poder que é o Poder Legislativo Municipal. Está havendo uma interferência, senhor presidente. Esse trabalho que nós estamos fazendo dentro dessa Casa de Leis, seja na comissão processante, seja qual for a comissão, e seja qual for o trabalho dessa Casa de Leis, ele é legítimo pelos vereadores que foram legitimamente eleitos pela população de Guarapuava. Nós não podemos aceitar certos tipos de interferência. Eu digo isso, não estou falando de todas as entidades que compõem aí o movimento Moraliza. Eu estou falando de algumas pessoas que talvez por motivos particulares estão tentando denegrir os vereadores e tentando denegrir a imagem desse poder. Nós temos que esclarecer isso para a sociedade. Nós estamos aqui porque fomos legitimados por meio de votos pela população de Guarapuava. Então eu quero deixar claro, senhor presidente, se o senhor puder me dar, Vossa Excelência puder me dar mais um minuto, que em nenhum momento, eu fiz um pré-julgamento de que
os 3 vereadores, ou seja, quem for, são inocentes. Eu falei que eu acredito. Eu tenho o direito de falar que eu acredito. Eu acho que, para essas pessoas, algumas pessoas, senhor presidente, eu quero deixar claro, não são todas as pessoas desses movimentos, não são, porque eu conheço muito bem várias pessoas que estão com as entidades incluídas nesse movimento. Por parte de algumas pessoas, estão tentando denegrir a imagem da Câmara Municipal. E no meu nome, senhor presidente, eu não vou aceitar. Já falei e repito, que vou trabalhar na comissão processante com total isenção, sendo que tem mais 2 membros, o vereador Valdir e o vereador Jabur, para chegarmos à verdade das denúncias que foram feitas pelo Ministério Público. Quero deixar claro isso, senhor presidente, até porque nós não podemos, de maneira nenhuma, aceitar nenhum tipo de interferência. Nós fomos legitimados pela população, eu repito, para exercer essa função que nós estamos exercendo. E exercemos em nome dessas pessoas que nós recebemos os votos. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador, o vereador Rodrigo Sereno Crema. Senhor presidente, João Carlos Gonçalves, senhoras vereadoras, senhores vereadores, órgãos de imprensa, Tonico de Oliveira, Celso Pinheiro, amigos que se fazem presente na noite de hoje e guarapuavantes que nos assistem pelo canal legislativo. Senhor presidente, nós protocolamos na Secretaria da Presidência e estamos comunicando à mesa executiva a nossa mudança de partido. Nós tínhamos solicitado a saída do PMDB e na última quarta-feira nós fizemos a filiação no Partido Socialista Brasileiro, PSB. Então, para notificar a mesa diretora, já estamos fazendo parte do PSB. E o assunto mais pertinente que nos traz aqui na noite de hoje, senhor presidente, é que eu trago uma indignação por ser um funcionário da saúde. Nós sabemos hoje que as medicações que são entregues de forma gratuita pelo município, pela Quinta Regional e pelo governo federal através do programa Aqui Tem Farmácia Popular, não são as medicações mais modernas, mais potentes, com menos efeitos colaterais, com duração de 24 horas, que é muito mais fácil de você tomar, por exemplo, uma medicação para pressão alta, que é tomada uma vez por dia, a adesão é muito maior. E agora, essas medicações, o nosso governo federal liberou um aumento de 12%, senhor presidente, e senhoras e senhores vereadores. Um aumento até 12%, mas hoje eu estive em conversa com representantes do laboratório, e eles já falaram que os laboratórios vão aumentar os 12%, porque eles não poderão aumentar em outro momento, então eles preferem aumentar os 12% e talvez dar um desconto. Em vez de aumentar 6%, aumentar 8%, não, eles aumentam os 12%, daí eles colocam de uma forma de desconto, para depois talvez tirar o desconto. Então uma medicação que custa 80 e poucos reais já vai custar quase 100 reais. E o que nos chama a atenção é que nós tivemos uma inflação próxima a 8% no ano de 2015, e esse ano desastroso, que o governo federal está enfiado numa crise política, destruindo a economia do país, nós teremos provavelmente uma inflação próxima a 10%. E o porquê de liberar um aumento de 12%, isso ninguém do Ministério da Saúde, nem ministro, nem presidente,
explicou o porquê desse aumento de 12%, que é um absurdo. Um absurdo. Um país que é um dos poucos do mundo que tem imposto sobre a medicação. Eu sempre cito aqui, se você vai para Portugal, vai para a Inglaterra, você não tem imposto, só está embutido o custo colocado pelo laboratório. Se você vai para a Itália, você não precisa nem comprar. As medicações de alto custo, para diabetes, por exemplo, já que nós temos colegas vereadores aqui diabéticos que nós acompanhamos, sabem que não está fácil comprar remédio para diabetes, né, Mário? Na Itália é entregue de forma gratuita a medicação mais cara que tem para diabetes, é entregue de forma gratuita. E no Brasil não é entregue de forma gratuita. Se você prescreve uma medicação boa, extremamente efetiva, que diminui mortalidade, com menos efeito colateral, o paciente não consegue comprar. E agora muito menos, com reajuste de 12% sobre as medicações, é um absurdo, um absurdo. Eu, na última semana, durante a filiação do PSB, lá eu pude ter alguns minutos para dar algumas palavras, e lá eu falei da minha indignação com o governo federal no sentido da saúde. O corte direcionado às universidades federais de medicina cada vez maior. As universidades de medicina de nível federal são as que fazem pesquisa, são as que ajudam a desenvolver vacinas, são as que ajudam a desenvolver medicações novas. E essas cada vez mais sendo degoladas pelo governo federal, sendo decapitadas, porque é muito mais barato você trazer um médico cubano, sabe, vereador Ayrton? Muito mais barato do que você investir num brasileiro que tem um sonho de se tornar médico, de você fazer um profissional se tornar extremamente capacitado. É mais barato, traz um médico cubano, que na verdade nem médicos são agentes de saúde, e que depois dão esses diagnósticos, depois se sabe, virose bacteriana, por exemplo, que é um absurdo. Esses dias foi disseminado pelo WhatsApp um médico cubano que pediu um raio-x da cadeira do paciente. Conhece, vereadores? Um raio-x da cadeira do paciente. Certo? Tiraram o paciente, pegaram a cadeira que ele estava sentado e levaram lá no raio-x, vereador Marista, para tirar o raio-x da cadeira do paciente. Certo? Ele queria falar a bacia do paciente, a pelve. Então, um absurdo você ver as universidades federais quebrando, os profissionais de saúde, agora que vão se formar em medicina a partir desse próximo ano, vão ter que fazer uma prova para ser liberados pelo CRM, e o médico cubano sem prova nenhuma, para vir fazer toda essa bobagem que vem fazendo no Brasil afora. Mas a minha indignação na noite de hoje é esse reajuste de 12% autorizado pela Presidenta da República, a mesma que dá o Bolsa Família, e uns que estão nos ouvindo agora, mas pelo menos eu ganho Bolsa Família. Mas se você for comprar o remédio, 12% mais caro a partir de amanhã. Obrigado, senhor presidente. Próximo orador, vereador Cleto Tamanini. Senhor presidente dos trabalhos, membros da mesa, vereadores, público presente de casa, imprensa em geral. O artigo 268 do Regimento Interno, parágrafo único, ele diz o seguinte: ao final de cada ano legislativo, a mesa fará a consolidação de todas as modificações feitas no regimento, bem como dos precedentes adotados, publicando-os em separata. Pois bem, quando nós iniciamos essa legislatura, em 2013, nós recebemos este boletim, esse livreto, esse regimento, que está aqui escrito, que foi revisto e atualizado em 2012. Subentende-se, portanto, em cumprimento ao artigo 268.
E no artigo 71, que foi objeto do meu questionamento na comissão processante anterior, parágrafo 3º, inciso 2º, diz que a comissão processante deve ser formada por 5 membros. Por 5, eu questionei naquela época. Inclusive, fizemos nova eleição dos 5 membros e depois voltou-se a 3. Eu me questiono onde está dito, então, que valem 3 membros e não 5. Qual é o regimento que foi publicado posteriormente a esse? Ou qual é o precedente que existiu? Porque aqui no boletim, no regimento, não há nenhum precedente de que se usou 3 membros na legislatura passada. Deveria haver a publicação no próprio regimento ou em separata anexada. Então, faz sentido o requerimento do Moraliza dos 5 membros, voltando àquele meu questionamento da comissão processante anterior, que acabou sendo de 3, mas que deveria ser efetivamente de 5. Se não, quem fez esse regimento fez tudo errado. Fez tudo errado. Então, é preciso que se esclareça de uma vez por todas, porque não é possível nós estarmos quase no final do mandato e não sabermos qual regimento seguir, qual é o verdadeiro. Então, eu concordo com a colocação na questão dos membros, que tem que ser 5, porque é esse o regimento que eu tenho seguido e lido ao longo desses 3 anos. Anda tudo rasgado, por sinal, e sujo, e de tanto manusear. Mas, então, a comissão que foi nomeada lá no início de 2013, deveria ter feito, então, correções, e não fez até hoje. E foi outro erro cometido, né, nessa gestão. Mas se a gestão anterior realizou a revisão, atualizou em 2012 e distribuiu isso aqui, é isso aqui que vale. Enquanto não se modificar, evidentemente que é isso que vale, a não ser que venham com argumentos. Não, houve precedentes na legislatura passada, mas nós esquecemos de usar. Parece que precedente não há, então vale o que a mesa anteriormente fez, que é este livreto. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, concedo a palavra ao vereador Eurípio Raul Neto. Senhor presidente, o vereador Cleto talvez não conheça as leis federais. Existe um decreto-lei número 201, e que diz o seguinte: de posse da denúncia, o presidente da Câmara, primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento pelo voto da maioria dos presentes, na mesma sessão será constituída a comissão processante com 3 vereadores sorteados entre os desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o presidente e o relator. E foi exatamente o que foi feito, senhor presidente. É importante que o vereador Cleto saiba, porque isso é um decreto-lei federal. Responsabilidade dos prefeitos e vereadores. Então, vereador Cleto, mesmo que tivesse essa resolução no nosso regimento interno, ela seria nula, ela não valeria, porque o que vale é a lei maior, a lei federal. Então, esse é um decreto-lei 201, para deixar claro para Vossa Excelência e para deixar claro para o Grupo Moraliza. Obrigado, senhor presidente. Senhor Eduardo, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Cleto Tamanini. Primeiro, para dizer que não foi questão de ordem do vereador. Ele fez uma defesa a respeito da minha colocação. Ele deveria ter defendido isso, ter se inscrito para tanto. Isso não é questão de ordem, se referiu a problemas estatutários, a regimentais. Segundo, tanto ele sabe que
que perguntar ao Juarez qual era o número do decreto mesmo que ele estava colocando aí. Pela ordem, presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Elcio José Melém. No meu parco conhecimento, parece-me que essa questão é matéria vencida. E vencida até por demais. O que sim, a comissão tem que dar seguimento. Até eu quero perguntar ao presidente da comissão se já foi solicitado ao movimento Moraliza cópia da denúncia com todos os documentos para que possa se dar início às citações dos vereadores para a sua defesa. Foi solicitado hoje, vereador. Inclusive, já deve estar das mãos do senhor Abel, para que ele providencie todas as provas e nos encaminhe. Quando o movimento encaminhou para casa o pedido, ele já deveria ter mandado com toda a denúncia, com todos os documentos. Então, cabe agora ao movimento, ao invés de estar pedindo a retirada desse ou daquele membro, eles providenciaram essa documentação. É pouca documentação, dá 1000 e poucas páginas cada uma. Próximo orador, vereador Mário Fernandes Scheid. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, imprensa, público presente, eu uso a tribuna nessa noite, em liderança de bancada, porque 2 assuntos me trazem a ela. O primeiro é que no dia 31 de março, na última sexta-feira, estivemos reunidos na Unicentro, discutindo sobre um assunto muito polêmico hoje no Brasil todo, que são a questão das drogas. E o maior objetivo desse encontro foi planejar e articular ações para o fortalecimento das políticas públicas sobre drogas no Paraná. Mas o que se percebe é que não é só o Paraná que está tomado dessa problemática. Então, nós estivemos reunidos lá, até representei essa Câmara, senhor presidente, porque se fazia presente lá, então, um encontro formidável de esclarecimento, vários funcionários, entidades todas reunidas, tratando de um assunto realmente muito pertinente. E lá estivemos reunidos para tratar esse assunto. E a droga, cada dia que passa, ela está escravizando as nossas famílias, escravizando os nossos jovens, e muitas vezes a gente não vê ações como essa no nosso município. É necessário que se faça um trabalho de combate, com toda certeza, mais eficaz sobre isso, porque nós não queremos ver o Paraná, o município de Guarapuava, tomado pelas drogas. E aí, fazendo esse trabalho, passo numa das praças nossas de Guarapuava e a droga correndo solta. Como diz o narguilé, né, Cosme Streamer, o narguilé correndo solta e cadê a fiscalização? Então é necessário que nós cobremos das nossas instituições aí. É preciso, existem projetos para isso e às vezes fica um pouco esquecido e a coisa desanda. E aí as famílias sofrem com isso. Eu sei que a droga é um mal e esse mal não se pode dar trégua, tem que combater ela. E todos nós somos responsáveis por isso. Então, fica aqui o meu manifesto em relação à política sobre drogas. Nós temos um conselho, vereador Cleto, que às vezes solicita para apresentar alguma coisa nessa Casa de Leis e esquece. Então, é necessário combater com força isso. Um outro assunto, vereador Milton Roseira, vereador Cleto também, é a famosa estrada do Guairacá. Está tudo certo, tudo certinho, isso mesmo. É uma vergonha o que está acontecendo ali. Também fui procurado por moradores daquela região e, sinceramente, me dá vergonha quando os responsáveis começam a passar a responsabilidade do Estado, do município, e aquelas pessoas
sofrendo naquela quantia o quanto estão se batendo por causa daquela estrada. Eu estou falando da estrada que vai do Guairacá, não quero nem entrar nas estradas rurais ali, porque também às vezes a coisa fica difícil. Mas essa estrada do Guairacá, pelo menos uma operação tapa-buraco, era de fundamental importância que fizessem isso, porque não tem condições de tráfego mais. A hora que aconteceu um acidente nessa estrada gravíssimo e for-se tomar providência, às vezes será tarde. Eu não consigo admitir isso, que um passa a responsabilidade para o outro e não se resolva. Por isso eu uso essa tribuna para conclamar e convocar, até porque faço parte da comissão de obras, juntamente com o vereador Milton e o Elias Rodovanski, para que nós cheguemos mais junto desse pessoal aí, para ver se eles vão atender esse povo lá. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, só, senhor presidente. Pela ordem, vereador Elcio Moreira. Só aproveitar a fala do vereador Mário, até porque hoje os vereadores e o assessor da vereadora Merci Guiné, perguntando a respeito daqueles projetos de lei do Marguile, que o senhor prefeito vetou, que esta casa derrubou o veto e que o senhor presidente, vereador João Napoleão, promulgou. Então ela é lei. Infelizmente, mais uma lei que não está sendo cumprida. Agora, existem instrumentos para fazer com que a lei seja cumprida. Um deles é o próprio decreto 201/67. Outro já que na sexta-feira foi debatida aqui a questão de segurança pública, convocar convocar o promotor da área, o responsável, e o coronel comandante do 16º. Porque é impossível nós estarmos aqui discutindo, votando, aprovando leis para ser transformada, desculpe o linguajar, em papel higiênico. Essa é a realidade que nós estamos vendo em Guarapuava nos últimos anos. A droga está aí, como bem disse o vereador Mário. Não foi discutido aqui sexta-feira? Não foi falado aqui em droga? Não foi falado do combate da droga? E se nós temos a lei na mão e não vamos fazer o combate, então ou nós fechamos essa casa e vamos embora, ou alguém vai ter de cumprir as leis em Guarapuava por bem ou por mal. Obrigado, senhor presidente. Vereador Cosme Estima é o último orador. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, público presente, queria primeiro iniciar aqui minha fala, primeiro desejando sucesso aí ao Negão, que está trocando de partido, está saindo aí do PSD, indo PSB e está indo para o PDT, ao vereador Crema, que deixa o PSD e vai fazer parte do PSB, e ao professor Valdir, que ainda não confirmado aqui na tribuna, mas segundo informações, também está deixando o PPS, está indo ao PMDB. Desejar a ele sucesso, cada um busca o seu capão paposo, né, como diz na gíria, e a partir de agora se torna aí um pleito eleitoral e cada um busca seu espaço. Eu uso a tribuna também, eu queria pedir a Abigail Margarete, eu tenho visitado, mesmo de muleta, vários lugares de Guarapuava. E agora eu estou até mudando até trazendo as fotos. Então eu queria mostrar aqui mais um descaso dessa administração na área de saúde. Essa saúde que ganha prêmio, no momento que o combate à dengue,
aí a Zica, e olha aqui, vereador Crema, vereadora Maria José, da área de saúde, o descaso com o PSF do São Cristóvão. Está ali o cupim, que é a marca registrada dessa administração, onde todos os postos de saúde têm um cupim. Olha o descaso. Isso é um posto de saúde. Olha ali, ó, plantação de... Quem que não gosta, né, de um chuchuzinho, né? Tá ali, ó. Quem quiser um chuchu, vai até o PSF. Olha lá, o matagal. Isso é um posto de saúde, minha gente. Aqui num bairro, quem não conhece, o São Cristóvão. Bairro antigo, tem mais de 40 anos, uma população de classe média, pessoas de lares de famílias, né? Assim, são pessoas antigas em Guarapuava, e nós estamos aqui constatando, mais uma vez, esse dia nós estivemos no PSF do Parque das Árvores, que está pior que isso aqui, está pior. E eu não consigo admitir, e que daí vem aí fazer plano de cargo de salário para secretário, para não sei o quê, e a saúde passa por um descaso isso aqui. E o povo? E eu pergunto, e o povo? Como é que pode... Onde é que está a vigilância sanitária? Me falaram, inclusive, já chamaram a vigilância sanitária. Isso é um posto de saúde. Olha, uma cidade como Guarapuava, e como esse tem vários. Como esse tem vários. Estão aí cantando de galo, que reforma um posto, que não sei o quê, faz inauguração, aquele pão e circo famoso aqui de Guarapuava, cortesia com o chapéu alheio, porque o governo, a verba é federal, já ficou da gestão passada, em caixa, e eles saem fazer festa. Mas olha aí, ó, isso é um posto de saúde. Coitada da população. Quem diria que isso é um posto de saúde? Olha o cupim. Olha o cupim, a marca registrada dessa administração. Né, vereador Elcio? É cupim em toda parte. Agora está dando cria, 2 cupim, no posto Morro Alto, quem quiser passar lá, está nascendo 2 cupinzinhos no posto Morro Alto, parece que eles mudam. Eles pegam, as mudam e levam. No posto de saúde do Cristo Rei, mesma coisa. Mas esse cupim já não é agora. Esse cupim eu já reclamei aqui faz quase 2 anos. E ele está lá. Da mesma forma que há 2 anos eu questionei o PSF do São Cristóvão, 2 anos. Ele continua, lógico, piorou, né? Piorou. Isso aí é a indignação em relação à nossa saúde de Guarapuava, que ganha prêmio. Eles têm coragem de vir aqui na tribuna e chamar o Rolando Boldrin, gastam 3 milhões por ano para dizer que a nossa saúde é uma maravilha. Mas essa é a realidade da nossa saúde. Quem quiser ir ver, com certeza estou entrando com requerimento, pedindo a revitalização disso aqui. Tenho certeza que a secretária de saúde, o senhor prefeito, vai olhar com carinho e vai atender a população ali do São Cristóvão. Muito obrigado, senhor presidente. Passamos ao horário reservado ao grande expediente. Pergunto quais os oradores que irão fazer uso da palavra. Valdomiro Batista, PRB, Milton Lacerda Roseira Júnior, PSTB, Maria José Mandu Ribeiro Ribas, PSTB, Eurípio Raul Neto, PPS, Ayrson Horst, PPS, Cleto Tamarini, PTC, e Mário Scheidt, PHS, e Cosme Stimmer, PP. Com satisfação que nós concedemos a palavra ao vereador Valdomiro Batista, no grande expediente, por 15 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhores telespectadores da TV Câmara, eu venho, senhor presidente, reforçar o pedido feito pelo nobre vereador Mário Scheidt, pedindo também pelos moradores do Guairacá. Acredito que tenhamos uma solução, já que parte dessa estrada é a responsabilidade do governo do estado e é demorado mesmo os trâmites para que se consiga
determinar uma ordem de serviço, mas acredito que a atual administração está providenciando e em breve nós teremos ali a solução em definitivo desse importante distrito, que é o distrito do Guairacá. Senhor presidente, nós, a título de informação, o partido ao qual eu faço parte, o PRB, encerrou todas as suas atividades referente a filiações de acordo com a lei, e eu venho hoje com bastante satisfação comunicar à população que aquilo que o partido se propôs a fazer, as filiações, o acordo com os filiados, foi cumprido rigorosamente. Hoje o PRB já é considerado um dos maiores partidos do município de Guarapuava. Parabenizo também meu colega, professor Valdir, que filiou-se ao PMDB, e o antigo Manda Brasa está de volta, e acredito que, ao bem da população, o PMDB sempre procurou andar junto com a população, as coisas boas que o PMDB fez por esse país. E o PRB, o partido ao qual eu faço parte, foi o partido que eu me elegi, tem um compromisso com a população guarapuavana. E aqueles que confiaram no presidente do partido e também no vereador Jabur, tiveram essa primeira resposta agora do compromisso que nós tínhamos nas nossas reuniões em honrar o acordo para conseguirmos um número X de filiados, nos preparando para o próximo pleito em Guarapuava. Venho também parabenizar o vereador Ayrson Horst pela iniciativa dos trabalhos feitos em favor da segurança pública em Guarapuava. Eu não estive nesta reunião, porque eu tinha certeza que não viria nenhum deputado, e seria apenas uma reunião para nós cobrarmos, mas de quem? Parabenizo a sua atitude, vereador, mesmo não estando aqui, mas fico feliz por esse promotor que também nos cobrou a presença. Esse é um caminho. O promotor vem aqui e exige: cadê os vereadores? Porque daí nós vamos cobrar dos deputados. Cadê os deputados? Para que não caia na mesmice de ficar só blá, 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 como o nobre vereador Elcio Melier já tinha alertado isso. Parabenizo, eu não sei nem o nome do promotor, doutor Vitor Hugo, parabéns, ele estava aqui, cobrou de nós, e esse é o caminho. Tenho certeza que numa próxima reunião, vai estar todos os deputados, todos os vereadores, todos os promotores. Esse é o caminho. E tenho que elogiar a sua atuação, vereador, porque já começou a dar sinal de melhorias na segurança em Guarapuava. Bairros bastante problemáticos, uma ação da Polícia Militar. Eu parabenizo o comandante da Polícia Militar, os policiais, também a Polícia Civil, que mesmo com pouco recurso, com estrutura bastante modesta, resolveram boa parte dos problemas da segurança dos cidadãos, principalmente nos bairros. E essa sua ação, vereador, é apenas o começo, mas dará muito resultado, e eu estou aqui me prontificando de agora em diante. Por quê? Porque veio um promotor e cobrou de nós, cobrando de nós vamos cobrar dos deputados. E isso é resultado para a nossa população. Meu muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador, fazer uso da palavra, vereador Milton Roseira.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, Tonico de Oliveira, Marisa, que está, Celso Pinheiro, as pessoas que estão nos ouvindo nesse momento. Eu vou comentar alguma coisa hoje sobre alguma coisa que eu peguei no último boletim oficial, mas também no Correio do Cidadão, porque eles também colocam no Correio do Cidadão. E volto novamente a conversar sobre as PPPs, porque eu imagino que está sendo dado um tempo, estamos aguardando a coisa acalmar para que, espero eu, que não aconteça o edital na época do recesso. Mas o que eu me preocupei porque aquele senhor, quem esteve presente aqui nas audiências públicas, viu um senhor que veio da FIP de São Paulo, um professor. Até muitas pessoas imaginaram que aquilo estava sendo feito graciosamente, e não. Aquilo está no segundo termo aditivo do contrato 634/2014, uma dispensa de licitação, número 273/2014, que eu procurei hoje no site do município, não está essa dispensa de licitação no site do município. Isso é muito preocupante, deveria estar lá, não está. Já fizemos o print para provar que ela não está. Fundação Instituto de Pesquisa Econômica, FIP, objeto, fica prorrogado o prazo de execução constante na cláusula primeira do primeiro termo aditivo do contrato 634/2014, decorrente da dispensa de licitação 273/2014, a qual tem por objeto a prestação de serviços de assessoria para desenvolver estudo para viabilizar a implementação do projeto Cidade Inteligente, que tem como premissa diagnosticar a situação atual, identificar demanda por serviço, elaborar plano de negócio e análise de viabilidade. Nada mais é do que a PPP da iluminação pública. Então, nós vamos fazer um requerimento solicitando qual foi o custo desse projeto, né? E essa mesma pessoa, ou essa mesma entidade FIP, é a mesma que está prestando serviço para outros municípios que eu estou acompanhando. Estou aqui com uma petição inicial, o mandato de segurança, né, de Guaratuba, e para o Ministério Público também. E foi aceita lá em Guaratuba essa mesma medida urgente, conceder-se-á mandato de segurança para proteger direito líquido e certo, lá de Guaratuba. A mesma empresa que fez esse projeto para Guarapuava. Assim como já aconteceu em Itatiba, já comentei aqui, e é o que está acontecendo também aqui. Senhores vereadores e população de Guarapuava, vejam outra preocupação. Eu dou aula também à noite em Entre Rios, então sempre passo ali pelaquela avenida, foi feito um bom trabalho, parabenizo, mas não faz nem um ano que toda aquela avenida, desde o trevo ali da colônia até a primeira colônia, foi colocada iluminação nova. Logo mais à frente agora, dentro da colônia Vitória, também, iluminação nova. Quer dizer, nós acabamos de colocar a iluminação, tudo aquilo vai ser perdido. Porque eu já expliquei aqui várias vezes que a iluminação, ou a lâmpada, não é uma lâmpada de LED, é uma luminária de LED. Então, todo aquele bojo, aquela luminária grande, com a lâmpada de dentro, ela vai ser perdida. Ela vai ser guardada em algum local ou vendida de segunda mão. 27 mil dessas. Vocês imaginam o prejuízo que isso consta. Aqui na Avenida Marginal, foi feito até um trabalho inicial, acho que me lembro que o vereador até Irso, alguém fizeram uma parceria com os empresários, lá tem a iluminação de LED também naquele local. Vocês devem observar também na Rua Saldanha Marinho, e acho que é na Getúlio Vargas, né, aquela que sobe, que a Energisa, aquele é um projeto em que a Energisa, por ser uma concessão, ela tem que durante certo tempo fazer um projeto de barateamento de iluminação, e esse projeto é colocar lâmpadas de LED. Então ela já está gastando 300 mil reais colocando essas lâmpadas de LED nesses dois locais. Por que nós não deixarmos continuar esse projeto e essas lâmpadas serem trocadas? Será que essas lâmpadas estarão também no próximo edital? Não posso falar antes que saia o edital, mas nós vamos confirmar isso também. Também preocupa-me bastante, como eu já falei, eu pensei que era somente um erro, já fazem 3 meses que não está mais no site da Prefeitura de Guarapuava o projeto da iluminação pública. Deveria estar lá. Não está mais o projeto lá. Já fizemos print, já fomos ao cartório, pagamos uma taxa para provar que não está mais lá. Não está mais lá também. Também, uma preocupação nossa. Nós fizemos aqui um pedido de informação, já faz mais de 30 dias, para saber
a CIP, que é a contribuição de iluminação pública, se ela é ou não superavitária, se ela foi ou não superavitária em outros anos. Também não recebemos até agora. Vamos ver se já deram os 30 dias, para que nós possamos fazer essas perguntas também. Então, mais uma pergunta que eu faço. Outra coisa, nós temos ouvido que a ANEEL, ou enfim, o governo federal, vai fazer uma diminuição na conta da luz. Me parece que deu 11% ou 15%. Pode também sair da parte, vereador? Com certeza, vereador. Essa questão do PPP, ele está tomando um vulto em todo o Brasil. Em Sorocaba, há 3 anos, se discute em audiências públicas a questão do PPP na coleta do lixo. Não se consegue chegar a um denominador comum. Eu ouvia hoje a T-News e o repórter da Rádio T de Cascavel dando conta também da questão da coleta do lixo em Cascavel. E que agora estavam fazendo uma PPP de 1 bilhão por 20 anos na coleta do lixo. Quando isso veio a público, todo o segmento levantou-se para discutir publicamente a validade e a viabilidade de tal situação. Eu não vejo que seja um mal, muito pelo contrário, pode ser muito benéfica, mas o que falta para nós é que haja uma discussão no que deve ser aplicado, qual é em que setor deve ser aplicada a PPP, não especificamente, porque às vezes, como já estamos vendo em Guarapuava, a questão da iluminação, mas será que a iluminação era a coisa mais relevante? Ou nós tínhamos e temos outras situações mais prementes, mais urgentes para nós resolvermos? E nós temos bem mais do que a iluminação pública. Mas se já foi encampada a ideia da iluminação, então ela que seja feita seguindo um cronograma. Porque eu tenho visto uma rua com a LED, e daí outras 10 sem a LED, e eu acho que devia de ser feito um cronograma. Pega seu bairro tal, completa aquele bairro, e aí vai para um outro bairro, não fazer aleatoriamente. E como eu questionei na época, e as ruas da periferia, que não tem iluminação pública, vai ser alcançada? Me falaram que não. Então eu acho que a questão do PPP, no Brasil, ele tornou-se uma febre, mas pode ser uma febre espanhola, né? Pode ser uma febre matadeira. Então tem que ter muito cuidado e a população tem que participar. A população tem que participar. Não adianta nós fazermos aqui a audiência pública, como foi feito sexta-feira, aqui da Segurança Pública, tinha, quando muito, 30 pessoas, não tinha mais do que isso. Eles não estão nem interessados na questão da segurança pública. Obrigado, vereador. Realmente, muito bem colocado. Essa é uma preocupação. Conceda a parte, vereador, só para... Só mais um minutinho. Vereador, a minha preocupação é exatamente essa, vereador. Eu já comentei com entidades, veja bem, a SIG, conversei com a FIEP, o próprio Observatório, Moraliza, e o pessoal não está puxando essa discussão que é fundamental. Outra coisa, vai ter o desconto que acho que o governo federal vai dar para a bandeira tarifária. Será que esse desconto vai chegar aqui na nossa
CIP, contribuição de iluminação pública? Não sei, vai chegar. Vai chegar, mas não sei se vai baixar, né? Então, essas são preocupações também que a gente tem. Vereador Cosme. Obrigado, vereador. Parabenizar, né, vereador, porque Vossa Excelência tem combatido essa questão das PPPs desde o primeiro dia. Da mesma forma, até porque quando você chega a um projeto de tamanha relevância para ser votado correndo tudo, já tem boi na linha. Você terceirizar um negócio que dá dinheiro, porque a iluminação pública dá lucro. Nós fizemos o pedido, não veio ainda para nós, mas nós que estivemos acompanhando, a iluminação pública dá lucro em Guarapuava. Sempre deu. Qual é o mé? Onde é que está o boi na linha? Se você vai vender, vai terceirizar uma coisa que dá lucro, você tem que terceirizar aquilo que não dá lucro, aquilo que não funciona. E tem mais uma, como diz, iluminação pública não é prioridade, gente. Até porque a iluminação pública em Guarapuava é boa. Tua lâmpada queima de 10 em 10 anos. E aí o pessoal vai faturar aí, quantos milhões? Total, 300 milhões. 300 milhões. O maior mumu da história de Guarapuava. Maior mumu. Só que nós temos que saber quem que vai mamar nesse mumu, que tem boi na linha. Obrigado, vereador. Exatamente. Veja bem, hoje, com certeza, se fosse perguntar para a população, o que é mais importante hoje, vamos dizer, uma PPP de iluminação ou do lixo? Da coleta de lixo? Ou de outras coisas? A iluminação não é uma prioridade em Guarapuava, isso eu tenho a certeza absoluta. Conversando com as pessoas, vendo Guarapuava tem iluminação pública boa. E engano, senhores, eu estudei, não haverá diminuição para a população. Vai trocar a lâmpada de LED, mas de maneira nenhuma. Porque esta empresa vai custar tanto a mais para vir para Guarapuava, que ela vai absorver tudo que seria de economia. Só haveria economia se o município emprestasse esse dinheiro e ele, município, fizesse a troca dos luminários. Aí sim ele com certeza conseguiria fazê-lo. E só para você ter uma ideia, a coincidência de Guaratuba, abertura de processo licitatório para concessão de exploração de serviços sob iluminação pública, através de parceria pública-privada, lá são 25 anos, no valor estimado de 73 milhões. Né? 73 milhões é o valor orçamentário. O nosso aqui é 69, mas que ao final, com todas, fora CIP e tudo mais, chegará a 300 milhões. Então, é uma preocupação muito grande, vamos analisar bem isso, porque nós, vereadores, temos que ficar para a história de Guarapuava como pessoas que discutiram isso muito bem e que se até o final, chegar lá e se disser que realmente for comprovado, o que o vereador perguntou ali, Elcio, até ele não está para respondê-lo, isso é o mais preocupante. A empresa não vai colocar iluminação pública onde não existe. Vocês imaginem, ela só vai trocar em 5 anos a iluminação, nos bairros mais longe, no 5º ano, deveria ser o contrário, né? E ela não vai fazer o aumento da iluminação, continua sendo a prefeitura que vai ficar pagando a iluminação, vereador Elcio. Não é a empresa que vai fazer, continua a prefeitura fazendo como faz hoje. Pede para energia, manda para a Energisa um orçamento, a Energisa diz quanto custa um poste, uma luminária e tal, aí ela vem, aceita e a prefeitura, isto é, nós pagamos 2 vezes, pagamos para colocar as novas pontos de iluminação e pagamos também a empresa porque nós pagamos a CIP. São 600 mil reais por mês que todos nós, vocês todos estão sentados aí, se olhar no seu talãozinho de luz em casa hoje à noite, você que está em casa agora, curiosidade, vá lá até a sua geladeira, que a gente sempre cola na geladeira as contas, né? Vá lá, dê uma olhadinha e veja se não está escrito CIP, Contribuição de Iluminação Pública. Esse é o valor que dá de 600 a 700 mil por mês. E é esse valor que vai, somado aos 69 milhões, mais a CIP, 100 e poucos milhões no total dos 20 anos, e mais a parte particular, que é isso que está dando problema nas outras cidades, que essa empresa vem com recurso público e vai competir com a iniciativa privada aqui, porque ela também vai fazer monitoramento em residências. Obrigado. Concedo a palavra à vereadora Maria José por 15 minutos.
Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, imprensa, eu gostaria, em primeiro lugar, senhores vereadores, de dar conhecimento de um procedimento administrativo que foi instaurado e que partiu desta Casa de Leis sobre o descarte de documentos. Acredito que a maioria lembra, nós mostramos foto de um caminhão retirando documentos aqui do Paço Municipal. Nós fizemos um pedido de informações, a Câmara aprovou, e este pedido, essa solicitação de informações foi ao Executivo, retornando até nós a resposta de que não haveria passado nenhum pedido de descarte pela comissão, que foi criada por uma lei também aprovada e encaminhada pelo Executivo, a Lei 2429/2015. No entanto, a comissão de descarte não recebeu nenhuma notificação ou nenhum pedido de avaliação desse material que estava sendo descartado. Nós, tomando todas essas informações, mais o CD com as fotos que foram feitas no ato da retirada do material, encaminhamos à Promotoria Pública, à Promotoria do Patrimônio Público, e recebemos, então, a informação da qual eu estou dando conhecimento, que foi instaurado o procedimento administrativo para apurar a referida denúncia. Com relação à audiência sobre segurança pública ocorrida nesta casa na sexta-feira, eu, pelo menos, procuro participar de todos os eventos que ocorrem nesta Casa de Leis, ou que dizem respeito à participação do Legislativo. Mas, nesta data especificamente, eu estava com um problema na família, problema de saúde, e fiquei, mesmo monitorando em casa, a minha filha, assistindo pela TV Câmara toda a audiência pública que ocorreu nesta Casa de Leis. Ouvi todos os pronunciamentos dos vereadores, dos promotores, enfim, das pessoas que fizeram uso da tribuna do Conselho de Segurança, e nós vimos muitas críticas com relação à falta de estrutura para a questão repressiva, e concordamos que esta casa deva fazer os encaminhamentos aos órgãos competentes, e acredito que a audiência ela não pode ficar só na discussão, ela tem que ter um encaminhamento. Não sei se a casa já está agilizando essas questões que competem ao governo do Estado, mas nós ouvimos aqui falas que dizem muito a respeito de nós, legisladores, a nível local, que são as ações preventivas. E, nesse sentido, nós ouvimos a questão da importância do SENSE, e eu hoje, dentro da Fundação Proteger, dentro de uma unidade de acolhimento, e sabemos por quais motivos, muitas vezes, essas crianças são acolhidas, entendemos da importância de uma estrutura dessa, entendemos da importância hoje de termos um deputado dentro de uma secretaria afim, e, segundo o que ouvimos aqui, existe já uma possibilidade de resposta positiva na implantação deste equipamento, e penso que tem que se trabalhar também a questão da localização, para não haver uma rejeição da comunidade, às vezes mais pela localização e não pelo benefício deste serviço. Mas eu ouvia também uma fala importantíssima, que foi de um jovem chamado Tizil, que colocou aqui a sua vivência prática dentro, né, do crime, dentro da situação problemática que vivem muitas vezes os nossos jovens. Mas nós ouvimos o Tizil colocar o seguinte: nesta Casa de Leis passou uma proposta de se investir numa praça multiuso, pista de skate no Charquinho e outros benefícios que seriam levados a estes jovens que muitas vezes não têm onde ocupar espaços que possam tirá-lo da droga, como falou aqui
muito bem o seu Mário, né, de questão de políticas públicas antidroga, da questão de trazê-los de volta, né, para um entretenimento e principalmente para a questão da escola, do estudo, da educação. Pode ser negociado à parte, vereador? Já concedo, vereador. Então, por que eu coloco isso? É importante a iniciativa de vereadores, da Casa de Lei, chamarmos a audiência pública. Mas é muito importante, na hora que nós discutimos políticas públicas aqui dentro, que nós também sejamos favoráveis a essas políticas públicas quando elas são propostas. Lembro-me muito bem que as emendas apresentadas pelos vereadores, ela foi derrubada, e isso seria uma forma de nós, enquanto legislativo, estarmos apontando alguma ação ao Executivo no momento oportuno, que foi o momento da Lei Orçamentária Municipal. Outra questão que nós encaminhamos ao Núcleo de Educação, e estamos articulando nesse sentido, é a questão da descentralização do CEBEJA, inicialmente no Charquinho, mas também para mais alguns bairros que nós sabemos que muitos dos jovens que não tiveram oportunidade de ter a educação na idade indicada, estão hoje adultos precisando ser alfabetizados. Então, nós sabemos que este pedido ele está tramitando, existe um projeto do Estado no sentido de descentralizar CEBEJAs para algumas comunidades e acreditamos que o Charquinho será um dos bairros beneficiados. Vimos aqui, já concedo, vereador, só mais um segundo, a fala do Dr. Vitor Hugo com alguns dados estatísticos no seu celular, e o que nos chamou a atenção foi a questão da evasão escolar, né? O alto índice de evasão escolar. Eu iria perguntar ao presidente João Napoleão, mas nesse momento ele não se encontra, sobre o convite que ele próprio falou, que faria a secretária de Educação, para nós discutirmos por que dessa estatística tão alta, o que está acontecendo, né, para que essa evasão ela seja tão alarmante, e o que o município está fazendo e o que nós, enquanto legisladores, podemos fazer para corrigir esse indicador desfavorável no nosso entendimento. Então, eu penso que a estrutura para a repreensão, né, aqui foi muito colocado a questão das condições da nossa 14ª, realmente, eu sei que tem um trabalho já de tempo aí dos deputados, não só dos atuais, mas até de anteriores, mas nós entendemos que precisa ter uma ação forte, sim, para melhorar a estrutura na área repressiva. Mas nada nós vamos diminuir em termos de estatística de criminalidade se nós não trabalharmos paralelamente a questão da prevenção. E isso nós temos que começar agora, porque senão, mais tarde, fica complicado. Achei interessante a fala do vereador Elcio, quando ele colocou aqui a questão de deputados federais, né, e citou aqui a questão do deputado Valdir Rossoni, que agora ocupa a chefia da Casa Civil, e nós já estamos, inclusive, também marcando uma agenda junto ao secretário recém-empossado, para que também, hoje, como chefe da Casa Civil, possa interceder e se somar aos deputados, no sentido de que nós consigamos ter, e tenho certeza que nós vamos ter uma ação direta do chefe da Casa Civil, no sentido de trabalharmos a questão desta real necessidade, que é a nova sede da 14ª Subdivisão Policial. Pois não, vereador? O doutor Vitor Hugo ficou de encaminhar a esta casa a documentação pela qual ele se reportou. Com relação à evasão escolar, no que eu pude captar da cidade, mais é na área estadual, nos colégios Temos estaduais. que chamar, então, também o diretor do núcleo, né? No município pode ser que tenha, mas não é em grande escala. Também, como ele deixou frisado, a questão do desemprego. 2010, o emprego estava lá em cima, e hoje, em Guarapuava, o desemprego caiu no chão, segundo ele falou. O problema da segurança pública eu mostrei que o governador Beto Richa não tem interesse nenhum em segurança, porque lá em Londrina, a promotora de justiça, a doutora Cláudia, não guardei o sobrenome, ela
conseguiu, numa ação civil, uma liminar, obrigando o governo do Estado a dobrar o número de policiais civis em Londrina e Tamarana. E o governo do Estado, através da Procuradoria-Geral do Estado, buscou, por uma outra medida, cassar a liminar no Tribunal de Justiça. E cassou. Então fica demonstrado que ele não tem interesse. Agora, o que me deixou mais entristecido é que, na sexta-feira, durante o dia, o secretário de Justiça, Artagão Júnior, estava em Guarapuava, fez uma visita ao fórum, aos juízes e promotores, esteve no Paço Municipal e não teve o zelo de fazer uma visita ao presidente da casa, sabendo que à noite nós teríamos uma reunião, uma audiência pública, já que por questões de religião, e eu não entro nesse mérito, ele não poderia estar presente. Mas ele poderia ter vindo. E poderia ter dito: senhora presidente, diga aos vereadores que eu vou me empenhar com relação ao cadeião. Então, o problema hoje, vereadora, Vossa Excelência, que faz parte do governo do Beto Richa, temos de segurança pública, nós temos que nos socorrer à espada de São Jorge. Porque se nós esperarmos pelo governo do Estado, nós não teremos nada, absolutamente nada. Não é praça de multiuso, não é o esporte, não é nada. Porque a questão da criminalidade, ela ficou enraizada na população brasileira. E nós não fugimos à regra. Então, na realidade, a questão hoje não é nós aqui que debatermos. A questão, eu volto a dizer, vereador, os nossos deputados não têm coragem de pegar esse microfone, como dizia o saudoso Olavo Sampaio, pegar a cabeça de Cascavel e gritar na Assembleia que eles representam o povo de Guarapuava e que o povo de Guarapuava está enclausurado, que o povo de Guarapuava não tem segurança pública. Eles não têm essa coragem. Eles não têm coragem de vir aqui debater com a sociedade. Então, me desculpe, às vezes a gente se irrita, porque não adianta nós aqui ficarmos dando murro em ponta de faca, porque nós não temos o poder. Quem tem o poder de bater na porta do seu governador são os deputados estaduais de Guarapuava, Artagão, Cristina e Bernardo. Obrigada. E nós não temos esse poder. Infelizmente, o que nós deveríamos fazer é fazer uma audiência pública, bater panela na antessala do governador, porque daí ele vai saber que em Guarapuava tem gente que está morrendo por falta de segurança pública. Obrigada, vereador. Eu continuo com a minha posição de que, se nós discutirmos que segurança pública se resolve apenas com repreensão, nós nunca vamos solucionar o problema de forma mais abrangente. Eu coloquei claramente que, e ouvi todas as falas que aqui se posicionaram, principalmente dos promotores, a importância da prevenção para que nós não tenhamos uma estatística cada vez maior na questão da criminalidade. Eu discordo, eu acredito que os nossos deputados têm trabalhado sim, e eu falo os 3 deputados. Se eles não se fizeram presente, não sou eu que vou justificar. Acredito que cabe a cada um fazer as suas justificativas. Mas se nós buscarmos nos anais da imprensa, nós temos visto que eles têm, sim, batido na questão da importância da segurança pública e nós vamos, como eu disse aqui, procurar o atual chefe da Casa Civil, a quem nós demos o apoio como candidato e acreditamos no seu trabalho dentro desse órgão, no sentido de colaborar com o atual governo que aí está, que tem dificuldades, sim, com certeza, mas que nós acreditamos que todos estão empenhados no sentido de fazer melhoria nessa área. E eu colocava aqui, senhor presidente, da questão da evasão escolar, que eu assistia a audiência pela TV e fiquei realmente preocupada com o índice mostrado pelo promotor
embora não tenha sido esclarecido se a evasão era a nível de ensino fundamental ou de segundo grau. Mas, independente de qual seja o aluno do ensino fundamental, seja o aluno do segundo grau, ele é guarapuavano, e é para ele que nós temos que trabalhar. Então, aquele convite à secretária de Educação, eu acredito que possa ser feito também ao chefe do núcleo, para que nós tenhamos aqui as informações e, principalmente, que ações, enquanto Poder Legislativo, Poder Executivo e também Estado, que eu acredito que tem que se somar, porque senão nós não vamos chegar a denominador comum e a resultado nenhum. E, por fim, eu gostaria de dizer que nós tomamos conhecimento, né, de uma matéria do CISPBUG, que fala em nome da maioria dos servidores municipais, da sua insatisfação pela aprovação do projeto que dá a redação ao novo Estatuto do Servidor, e que esse assunto já foi levado também à 7ª Promotoria para questionar a legalidade da aprovação deste projeto, que também, como muitos, chegou de última hora, não teve tempo de discutir nem entre os pares da casa, não teve o conhecimento e aval da categoria dos servidores, em especial do sindicato, e trata de muitos artigos que, se hoje nós estudarmos com mais profundidade, realmente surgem mais dúvidas, mais questionamentos e mais insatisfação por todos e pela maioria dos servidores municipais. Obrigada, senhor presidente. Não havendo mais tempo do grande expediente, ficando inscrito para amanhã o Eurípio Rauen, o Ayrson Horst, José Ayrson Horst, Cleto Tamanini, o Mário para amanhã o vereador Eurípio Rauen e o vereador José Ayrson Horst e o vereador Cleto Tamanini. Dado ao término do grande expediente, eu solicito ao vereador José Valdir Kukielsic que dê conhecimento. A questão de ordem, só, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Eurípio Rauen Neto. Senhor presidente, dada a leitura do ofício encaminhado pelo Observatório Social e pelo Movimento Moraliza, no meu entendimento, é uma notória intervenção a esse poder. É uma notória interferência a esse poder, como eu já falei na tribuna da Câmara, e o pré-julgamento, quem acabou fazendo nesse sentido, foram essas instituições contra a minha pessoa, pré-julgando, dizendo que eu não tenho condições de permanecer presidente da comissão processante. Como já falei, farei realizarei esse trabalho com total isenção, na verdade, lembrar que quando me pronunciei, o sorteio ainda não havia sido feito, e que fui escolhido por sorteio, senhor presidente. Então, eu quero pedir a Vossa Excelência, nesse momento, entendendo que Vossa Excelência tem essa prerrogativa, quero solicitar de Vossa Excelência, fora do seu entendimento, o indeferimento desta solicitação e desse ofício. Obrigado, senhor presidente. Eu realmente não vejo motivos nenhum para cancelar essa comissão, até porque foi realmente escolhido. O segundo escolhido foi o vereador Cosme, e ele já em seguida pediu que não gostaria de fazer parte da comissão. Foi um sorteio, e eu vejo que nós também temos que ter aqui o respeito. Não podemos deixar realmente que as pessoas
venham querer legislar e dizer o que temos, o que não temos de fazer. Eu defiro o pedido de Vossa Excelência e peço o arquivamento já do ofício. Obrigado, senhor presidente. Matérias em única discussão e votação. Redação final, projeto de lei número 3/2016, de autoria do vereador Elias Rodovansky. Denomina o deck de madeira, plataforma no Parque do Lago, de deck Maicon Borcato. Votação simbólica, quórum 2/3 para rejeição. Em discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado. Solicito do vereador que dê conhecimento da ordem do dia da próxima sessão. Matéria em única discussão e votação. Requerimento número 32/2016. Matérias em primeira discussão e votação. Projeto de leis ordinárias número 115/2015, 001, 004, 005, 009 e 15/2016. Encaminha a Comissão de Justiça e Redação os projetos de lei número 16 e 17/2016 para seus devidos pareceres. A Comissão de Finanças e Orçamento os projetos de lei 013/2016 para seu devido parecer. E encaminha a Comissão de Defesa do Consumidor e Segurança Pública o projeto de lei 13/2016. Passamos o horário reservado às explicações pessoais. Pergunto quais oradores que irão fazer uso da palavra. Vereador José Ayrson Horst. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aqueles que nos acompanham através do canal legislativo e aqueles que aqui também se fazem presente, a imprensa, em especial aqui hoje presente, Tonico de Oliveira. Eu estava inscrito, senhor presidente, para o grande expediente e sei que, conforme já seu entendimento, já estou inscrito para a data de amanhã. E gostaria de agradecer à mesa já por esta oportunidade. Mas eu gostaria de fazer o início de uma fala minha para o dia de amanhã, até porque é importante, depois do pronunciamento da minha inspiradora, a vereadora Maria José, a usar dessa tribuna. Eu não posso deixar de usar a tribuna toda vez que ela usa a tribuna, até porque eu admiro o discurso dela. Mas quero continuar falando amanhã sobre esse assunto. É de discurso em discurso que faz 40 anos que nós precisamos um cadeião em Guarapuava e não aconteceu até agora. É de discurso em discurso que você falou mais de 20 anos a respeito do hospital regional e, queira ou não queira, foi esta casa, na legislatura passada, inclusive, é o que eu quero fazer uma referência, porque eu participei de uma audiência pública, foi através dessa casa que se iniciou todo o processo para que nós pudéssemos hoje praticamente dizer que já é realidade o Hospital Regional em Guarapuava. Sobre a audiência pública, eu não vou aqui ficar justificando e pré-julgando os vereadores que vieram participar da audiência ou os deputados que vieram ou não vieram, né? O fato é que nós, e eu me sinto, vereadora Nercy, eu quero lembrar da audiência de sexta-feira e lembro que eu iniciava meu pronunciamento aqui nessa casa da seguinte forma, que eu me sentia muito contente pelo fato de ter gente tão importante nesta casa no lugar dos vereadores, né? E quando eu falava isso, eu me referia, vereador Cosmo, ao Ministério Público, ao Judiciário, ao OAB, às associações de moradores aqui representadas, a população através das suas instituições que se representou. E continua, senhor presidente, muito satisfeito com o resultado. E eu acho importante a vereadora Maria José encaminhar expediente para o chefe da Casa Civil, né? Mas no seguinte sentido, especialmente depois, senhor presidente,
de eu ter lido uma matéria, se eu não me falha a memória, na Rede Sul de Notícias, exatamente na sexta-feira, no dia da nossa audiência, em que o atual secretário de Justiça, estando em Guarapuava, se pronunciava de que em 15 dias iriam dar uma notícia positivamente, eu acredito, com relação ao censo, que é um dos assuntos que foi bastante discutido aqui nesta casa. E eu espero, vereador, a senhora perguntou e com toda a razão, e eu acho que é isso que tem que ser feito mesmo, se a casa vai encaminhar algumas situações discutidas na sessão, na audiência de sexta-feira. Claro que vai. Eu, como presidente da Comissão de Segurança Pública, já estou tomando providência, juntamente com o presidente e com a mesa, para que aquelas discussões sejam encaminhadas. E da mesma forma, vereador Cosmo, que se trabalhou com a questão do hospital regional, e aqui eu não quero fazer diferenciação nenhuma, onde todas as forças políticas de Guarapuava e a sociedade se uniram em torno disso, e eu falava também a respeito dessa união necessária, deste poder, dos outros poderes da sociedade organizada para as nossas conquistas, eu também acho que tem que acontecer com relação a essas questões aqui de segurança pública. Mas tem que ser rápido, porque segundo a matéria que eu me referia, vereadora, parece que existe interesse do governo do Estado na construção de um censo só este ano no Estado do Paraná. Então, nós teríamos que ter agora com os nossos representantes, e eu acredito que eles vão estar defendendo o Guarapuava, sim, uma certa urgência nesse sentido. Então, senhor presidente, eu concluí agora, para concluir, eu gostaria de voltar amanhã na tribuna a falar mais sobre a audiência e também sobre essas questões que nós já estamos encaminhando. Também gostaria de falar a respeito, aqui falado, e volto amanhã a falar sobre a audiência. Encerro aqui minha conversa sobre a audiência e retorno amanhã. Sobre a questão da Estado do Guaracá, falado hoje aqui também. Vereador Ayrton Horst, eu lhe concedi mais um minuto para concluir, por favor. Também quero trazer amanhã requerimento deste vereador, solicitando, e quando explicava já para o vereador Mentir, a resposta do próprio DR, que inclusive não veio participar da audiência, mas não estou aqui julgando porque que não vieram. Não veio participar da audiência, resposta deles e de quem que é a responsabilidade. Com relação às políticas que a vereadora citou aqui, que o doutor Vitor Hugo falou com relação à evasão, nós estamos aguardando o doutor Vitor Hugo, conforme ele combinou de enviar essa casa, e acho também que, independente de ser municipal ou estadual, é uma questão que preocupa, sim, e que nós devemos levantar também nesta casa essa questão. Mas eu retorno amanhã, senhor presidente, no grande expediente, para poder falar mais a respeito da audiência e destas questões que têm sido bastante comentadas aqui nesta casa. Muito obrigado. Concedo a palavra por 5 minutos ao vereador Cosme Stimer. Senhor presidente, vereadores, vereadoras, eu até vinha aqui até para justificar a minha ausência, até porque eu tinha confirmado a presença e estava vindo para essa casa, e aí no caminho aconteceu um imprevisto e acabei me atrasando, quando já era quase 10 horas, e daí ficou impossibilitado de estar aqui. Mas não posso deixar de falar, vereador Ayrton, em relação à segurança, já discutido nessa casa, acho que a terceira audiência pública, nós estivemos juntos, presentes lá em Curitiba, e eu quero dizer o seguinte, eu até falava com o deputado Bernardo Carlos, em relação àquela reunião que nós tivemos lá em Curitiba, do que se pode esperar, porque tenho convicção, que naquela mesa, lá onde estavam os delegados de polícia, secretário de segurança, promotores de Guarapuava, enfim, uma nata em relação à segurança pública, e ficou delegado algumas coisas para Guarapuava, algumas não, várias coisas, e é isso que nós temos que cobrar. O senhor, com certeza, da deputada Cristina, o deputado Artagão hoje não é mais deputado, mas tem uma força até maior, e do deputado Bernardo, porque se cumprir com aquilo lá, está resolvido o problema. Não vai cumprir 100%, mas se cumprir 50%, 60% do que ficou acertado naquela reunião lá em Curitiba,
tenho certeza que a segurança, as coisas vão começar a funcionar. Porque ficou, não é possível que aquilo que foi conversado lá seja jogado aos quatro ventos. Eu falava com o deputado Bernardo e ele me deu a garantia, e inclusive agora, como falou a vereadora Maria José, o deputado Rossoni, hoje chefe da Casa Civil, é a caneta, e ele tem um compromisso com Guarapuava. Eu não trabalhei por Rossoni aqui, mas a vereadora Maria José fez quase 4 mil e poucos votos para o Rossoni, e ele tem um compromisso com Guarapuava. Tenho certeza que a vereadora vai estar presente no dia a dia, reivindicando para Guarapuava. E o próprio deputado Bernardo me passou a situação, que em conversa com o deputado Rossoni, eles vão trabalhar em prol dessas situações de segurança de Guarapuava. Eu acho que é importante a audiência pública, e é de extrema importância, teve aqui pessoas esclarecendo, né? Mas nós temos que contar com aquilo que nós tivemos junto lá. Contar com aquilo, porque lá estava a nata. Inclusive de Guarapuava estava o nosso delegado-chefe, estava nosso comandante, hoje não se encontra mais, os 2 promotores. E não é possível que numa reunião todo mundo saiu daqui de Guarapuava, enfrentou a estrada, foi lá, sentamos e ficou acertado que a coisa ia acontecer. Não teria por que nós fazer uma audiência pública aqui para resolver um negócio que ficou acertado. E é da mesma gestão. Não é não trocou secretário, não trocou ninguém, muito pelo contrário, melhorou com o Rossoni agora. Então essa é a minha colocação em relação à segurança pública. É nós cobrarmos aquilo que foi acertado lá no Palácio, naquele dia lá na Secretaria de Justiça. E é isso que nós estamos fazendo. Eu falei com o deputado Bernardo e ele me deu essa garantia que inclusive vai se posicionar, se não me engano, amanhã na tribuna, na Assembleia, falando sobre essa questão da segurança pública em Guarapuava. Então nós vamos ficar nessa torcida e vamos cobrar. Eu tenho nosso grupo político, vocês têm o grupo político de vocês, e aí o Artagão com o doutor Crema, e nós temos que cobrar essas ações aí o mais breve possível, que a coisa consiga andar em Guarapuava, porque realmente é caótica a nossa situação em Guarapuava e todo mundo sabe disso. Muito obrigado, senhor presidente. Não tendo mais vereadores inscritos, declaro encerrada a presente sessão, convocando as senhoras e senhores vereadores para a sessão de amanhã, no horário regimental.